Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, se cuidando, se protegendo, e em breve nós estaremos juntos, se Deus quiser. Hoje nós vamos falar na nossa aula, na escola bíblica, sobre um tema, uma declaração dita por Davi que é muito conhecida, é aquela que está na introdução do Salmo 23, no versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa declaração ela é muito conhecida, a gente está acostumado a ver em bares, restaurantes, faixa de caminhão, muita gente usa essa expressão até para uma questão de prosperidade. Mas esse versículo vai muito além do que a prosperidade financeira, É o Senhor como nosso pastor, é o Senhor guiando a nossa vida, suprindo todas as nossas necessidades, Não só as materiais, mas como tudo aquilo que nós precisamos, para sobreviver, para ter uma vida saudável. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma declaração bíblica que significa que Deus, o nosso pastor, é aquele que cuida dos seus filhos. Ele supre as necessidades daqueles que são seus e os apacenta como um pastor que cuida das suas ovelhas. Essa declaração inicia um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23. Escrito pelo rei Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Salmo 23, versículo 1. Davi foi pastor de ovelhas quando jovem. E quando escreveu esse salmo, ele já era rei, Então já era um homem feito, um homem experimentado na vida. Era um homem que tinha passado por muitas dificuldades, vencido muitos desafios, mas principalmente ele tinha visto de perto o cuidado do Senhor. E mesmo sendo rei poderoso, Davi se coloca em posição frágil, totalmente dependente de Deus. O pastoreio de ovelhas era uma atividade muito comum, portanto, é perfeitamente compreensível o uso frequente desse tipo de linguagem, de figura de linguagem na Bíblia, que apresenta Deus como pastor de seu povo. Desde o livro de Gênesis, Deus aparece como pastor que sustenta e cuida de Israel. Nós podemos ver essa referência lá em Gênesis 48, 15 e 49, 24. Em Isaías 40, 10 e 11, lemos: O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa está com ele, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Então, a ovelha é a figura mais apropriada para representar o crente. As ovelhas elas são conhecidas por serem indefesas e necessitadas de orientação e cuidados constantes. Sem a figura do pastor, as ovelhas se perdem com facilidade e não conseguem se alimentar adequadamente. Além disso, elas são muito suscetíveis a cair em armadilhas ou sofrer ataques de animais selvagens. Então, as ovelhas elas são totalmente dependentes do seu pastor, tal como nós somos dependentes do Senhor. Na declaração, o Senhor é o meu pastor, a designação Senhor refere-se ao nome pessoal de Deus, Yahvé, transliterado em português como Jeová. Isso quer dizer que o salmista deixa claro que ele não possui qualquer pastor. Na verdade, o seu pastor é o próprio Yahvé, o único Deus, verdadeiro que firmou uma aliança com Israel. O Senhor é o pastor de seu povo e o seu pastoreio é constante e infalível. Ele cuida pessoalmente e de forma incessante de suas ovelhas. Assim como um pastor permanece com o seu com o seu rebanho, Deus permanece com o seu povo. E a expressão nada me faltará, que é a segunda parte desse versículo, um dos nomes compostos de Deus mais emblemáticos no Antigo Testamento, que é Jeová Jireh. Esse nome significa o Senhor proverá. Como foi dito, as ovelhas dependem totalmente do seu pastor para se alimentarem, para tomarem água, para se curarem quando estão doentes ou feridas e para serem protegidas de animais selvagens. Então, o bom pastor é aquele que supre todas as necessidades das ovelhas do seu rebanho.
Com isso em mente, Davi declara de forma enfática que, tendo o Senhor como seu pastor, definitivamente de nada ele sentirá falta. Aqueles que declaram verdadeiramente: o Senhor é o meu pastor, naturalmente também pode dizer com toda sinceridade: nada me faltará. Isso, no entanto, não significa que o povo de Deus está isento de passar por dificuldades e provações. Antes, quando nós dizemos, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, isso significa uma afirmação de total dependência do Senhor e a sua confiança inabalável de que, independentemente de qualquer circunstância, o cuidado do Senhor estará sobre nós. Sem dúvida, nós aprendemos uma grande lição com Davi. Era um homem rico e poderoso, mas diante do Senhor ele não se enxergava como o rei mais importante da história de Israel. Muito pelo contrário, ele se enxergava como uma frágil ovelha que dependia do cuidado constante de seu pastor para sobreviver. Davi sabia que nem o seu poder, nem as suas riquezas e muito menos suas próprias forças poderiam suprir suas necessidades. Somente o Supremo Pastor é quem poderia lhe fazer descansar em pastos verdejantes e conduzi-lo às águas tranquilas, conforme fala no versículo 2. Jesus Cristo é o nosso pastor. No Novo Testamento, Jesus se apresenta como um bom pastor, aquele que cumpre de forma plena e final a promessa de que Deus apacentaria o seu povo. Nós podemos ver essa referência lá em João 10, do 11 ao 14, Ezequiel 34, do 7 ao 23. Os crentes são as ovelhas de Cristo, que foram entregues a Ele, pelo Pai. Isso nós podemos ver lá em João 17, 12. Cristo é o grande pastor, que deu a vida por suas ovelhas, mas que foi ressuscitado poderosamente dos mortos. Outrora éramos ovelhas desgarradas, mas agora temos o nosso sumo pastor, a quem aguardamos ansiosamente. Nele encontramos tudo o que precisamos, conforme fala lá em 1 Pedro 2,25 e 5,4. Então, sim, o redimido, sem dúvida, pode declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E assim nós, como servos fiéis, como ovelhas do bom pastor, podemos fazer essa declaração. Então, nós vamos ler esse salmo para que fique gravado não só na nossa mente, mas no nosso coração. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Irmãos, que essa palavra, essa mensagem venha fortalecer o coração de vocês, que nós possamos continuar firmes, crendo que tudo isso vai passar, que tudo vai dar certo, que nada acontece sem que seja da vontade de Deus, e que essa passagem ela vem nos mostrar que o Senhor é o nosso pastor, Ele supre as nossas necessidades, Ele cuida de nós, Ele sustenta o seu povo, Então que a gente possa se pegar na palavra, e continuar tendo fé e acreditando e orando para que tudo isso venha passar e que novamente nós possamos nos reunir. Amém? Paz seja convosco.